noite de ontem, sexta-feira 13 de fevereiro, acaba de se consolidar um movimento político que mexe diretamente com o destino da anistia, com a pressão crescente no Congresso Nacional, com o clima explosivo nas ruas e com o que pode acontecer, sim, com os presos políticos do 8 de janeiro e com o próprio Jair Bolsonaro nos próximos passos institucionais e eleitorais. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e hoje eu não estou aqui para enfeitar manchete ou suavizar realidade. Eu estou aqui para cravar o mapa real do poder, apontar com precisão quem está se movendo nos bastidores, quem está travando o jogo e por que exatamente a grande mídia tradicional evita dizer em voz alta o que já é assunto fechado e discutido intensamente em Brasília. A anistia virou eixo eleitoral central de 2026, e o sistema estabelecido está reagindo com nervosismo. E eu vou começar exatamente pelo que muda o jogo político agora. Nas últimas semanas e meses, o tema da anistia deixou definitivamente de ser apenas debate ideológico abstrato e virou engenharia concreta de votação parlamentar, costura técnica de texto legislativo, contagem detalhada de apoio partidário, pressão institucional pesada em cima de presidência de casa legislativa e um recado político claríssimo. Há um bloco organizado e disposto a levar isso até o fim, custe o que custar. A própria Câmara dos Deputados já teve nos últimos meses movimento formal e absolutamente público de articulação de texto de consenso em torno do projeto legislativo ligado diretamente à anistia e à dosimetria penal. E quando o poder institucional de Brasília começa a tratar um tema com esse nível de organização técnica e política, não é porque talvez vote eventualmente no futuro distante. É porque já está decidindo concretamente como vai votar e quando vai votar. Agora preste atenção máxima no que é objetivo, verificável e registrado oficialmente, e no que isso significa politicamente na prática. Em dezembro do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou formalmente um projeto de lei que mexe diretamente na forma técnica de calcular penas ligadas aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, com potencial jurídico real e concreto de beneficiar diretamente condenados do 8 de janeiro e até figuras do entorno político próximo do caso. No Senado Federal, a tramitação legislativa também entrou oficialmente na pauta institucional, com relatoria já definida na Comissão de Constituição e Justiça e discussão ativa sobre como exatamente o texto seria conduzido no plenário. E a análise jurídica pública especializada aponta um ponto absolutamente decisivo. Nada cai do céu automaticamente por milagre, mas abre-se concretamente um caminho processual real de revisão caso a caso de penas e enquadramentos. E é exatamente aí que o jogo político brutal entra com força total e desproporcional. Ou seja, não estamos falando de anistia total automática e indiscriminada do dia para a noite para todo mundo. É algo estrategicamente mais perigoso para o sistema estabelecido. É porta processual e legislativa aberta para reduzir pena concreta, reclassificar enquadramento jurídico e acelerar progressões de regime penitenciário. É o tipo clássico de mudança legislativa que, quando passa oficialmente e é sancionada, vira efeito dominó institucional imediato. E aí vem a pergunta política que a grande mídia tradicional morre literalmente de medo de encarar com honestidade jornalística e responsabilidade. Isso pode resultar concretamente em solturas e politicamente em reposicionamento estratégico do Bolsonaro no tabuleiro nacional? A resposta séria, técnica e honesta é: pode abrir caminhos jurídicos e políticos, sim, a depender diretamente de decisões judiciais concretas caso a caso e da dinâmica política e jurídica institucional que vem junto com a pressão popular organizada. E aqui entra um precedente histórico recente que ninguém no Brasil consegue apagar ou negar. O Brasil já viu uma reviravolta judicial absolutamente gigantesca na história recente, com impacto direto e devastador na eleição presidencial e no controle do poder nacional. E isso ensina uma lição política fundamental e inegável. No Brasil, o cenário político e jurídico pode virar completamente de uma hora para outra. Agora, atenção, porque eu não vou vender fantasia barata ou criar expectativa artificial. Eu vou te entregar bastidor político real com lógica, dados e responsabilidade.
O que está acontecendo concretamente em Brasília nesta noite é o seguinte: a anistia, ou a fórmula legislativa técnica que gere o mesmo efeito prático de soltura, virou uma bandeira de sobrevivência política da direita conservadora brasileira. E quando uma bandeira política vira questão de sobrevivência eleitoral, ela automaticamente ganha voto nas urnas, ganha rua e mobilização e ganha máquina partidária estruturada. O governo Lula e seus aliados históricos não tratam mais o tema como pauta marginal ou radical de minoria. Tratam abertamente como ameaça política real e concreta ao poder. E você percebe isso com clareza porque o assunto sempre reaparece nos noticiários acoplado estrategicamente a palavras como crise institucional, tensão democrática, radicalização perigosa. Quando um tema político vira crise oficial no noticiário, é porque ele tem força política real e mensurável. A direita conservadora brasileira está conectando estrategicamente 3 trilhos de pressão ao mesmo tempo: Congresso Nacional com projeto avançando, rua com mobilização popular crescente e narrativa midiática com alcance digital massivo. E é exatamente aí que entra a bomba política desta noite, porque agora há pouco saiu mais uma convocação pública que empurra o sistema estabelecido para a defensiva nervosa. O deputado federal Nicolas Ferreira convocou formalmente um ato de mobilização popular para o dia 1º de março na Avenida Paulista, em São Paulo, com pauta explícita e direta de impeachment do presidente Lula e também de ministros do Supremo Tribunal Federal, citando nominalmente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E repare com atenção como isso tudo encaixa estrategicamente. Não é um ato genérico e vago de protesto. É um ato político com alvo definido, com data marcada, com pauta específica e com discurso articulado de fim da impunidade institucional e dosimetria justa. Isso é recado político claro, é pressão organizada sobre Brasília, é tentativa deliberada de construir maioria moral e política na sociedade e, principalmente, de transformar a anistia numa saída inevitável e necessária para a pacificação. Agora eu vou dizer do jeito que realmente é, sem filtro nenhum. Quando você tem simultaneamente uma pauta legislativa sendo trabalhada concretamente no Congresso Nacional, e ao mesmo tempo você tem mobilização massiva de rua com foco político em impeachment e STF, o sistema estabelecido de poder entende imediatamente uma coisa: 2026 está sendo empurrado para um plebiscito informal e antecipado sobre legitimidade do poder. E aí vem o bastidor de Brasília que realmente interessa para entender a estratégia. Em Brasília, ninguém que tem poder conta voto no grito da rua ou na manchete do jornal. Conta voto no café da manhã discreto, no corredor reservado e no telefone codificado. E o que começa a circular com força crescente nos bastidores, e eu estou falando do que é lógica pura de poder, não fofoca de WhatsApp. É a estratégia política de 2 camadas simultâneas. Camada 1. Aprovar tecnicamente um texto legislativo que gere efeito prático imediato de aliviar penas, permitir revisões processuais e acelerar solturas e progressões de regime com muito mais velocidade. Camada 2. Vender isso publicamente como pacificação nacional necessária e urgente antes do ciclo eleitoral apertar de vez e explodir o país. E por que isso comprova concretamente a tese de que presos políticos podem sair em massa? Porque já existe, inclusive por dados públicos oficiais do próprio noticiário institucional e dos tribunais, um quadro judicial em que muita gente teve penas menores, acordos processuais ou está em situações jurídicas diferentes e variadas. E mudanças de lei penal costumam historicamente impactar justamente o meio do caminho processual: execução penal, progressão de regime, revisão técnica de dosimetria. O que está em jogo politicamente, então, é o mecanismo jurídico de pressão. Se a lei muda oficialmente, a defesa imediatamente entra com pedidos, pede revisão formal, e a justiça é forçada institucionalmente a responder. E quando a justiça é forçada a responder, sob pressão popular, legislativa e midiática, tudo muda completamente de temperatura política. Agora vamos ao ponto mais sensível e explosivo politicamente. E eu vou tratar com firmeza analítica, mas com responsabilidade jornalística total. O que eu posso afirmar com segurança jornalística e técnica é o seguinte: impeachment tem rito constitucional específico e fundamento legal de crime de responsabilidade, e depende exclusivamente de vontade política consolidada na Câmara e no Senado,
não de vídeo viral de rede social. Prisão de autoridades constituídas não é desejo político ou torcida ideológica. É consequência jurídica de investigação formal, devido processo legal e decisão judicial fundamentada. Qualquer afirmação categórica de que fulano ou cicrano vai ser preso, sem decisão judicial concreta existente, é chute especulativo irresponsável. E aqui no Pátria Sem Filtro, nós não trabalhamos com chute ou achismo. Nós trabalhamos com movimento verificável e lógica de poder. Então, eu vou traduzir politicamente o que está acontecendo de forma séria e responsável. O que a direita conservadora brasileira está fazendo, e o vídeo de convocação do Nicolas empurra exatamente nessa direção estratégica, é construir 3 acusações políticas simultâneas na opinião pública: abuso de poder institucional e extrapolação clara de limites constitucionais por parte de autoridades do STF. Essa é a narrativa central e estruturante. Perseguição política seletiva e 2 pesos e 2 medidas no tratamento judicial. Essa é a cola emocional poderosa que une e mobiliza a base conservadora. Crise de legitimidade institucional profunda e irreversível. Essa é a ponte política para tentar justificar juridicamente impeachment e mudança de sistema. Se isso vira maioria social consolidada e maioria parlamentar concreta, a consequência política pode ser aumento exponencial de pedidos formais de impeachment, aumento de CPIs investigativas, pressão parlamentar massiva por reformas institucionais e uma tentativa organizada de empurrar o país inteiro para uma virada institucional profunda. Agora, onde entra Jair Bolsonaro nessa equação política? Entra exatamente no ponto mais explosivo e sensível do tabuleiro. Se a pauta da pacificação nacional avançar concretamente via lei aprovada, anistia, dosimetria, revisão processual, e se decisões judiciais posteriores reduzirem penas aplicadas, alterarem regimes penitenciários e reclassificarem crimes, o tabuleiro político nacional pode gerar um cenário real em que Bolsonaro saia do centro simbólico da punição judicial e volte rapidamente ao centro estratégico do jogo eleitoral de 2026. E eu vou colocar isso de forma direta e sem rodeio nenhum. O precedente histórico brasileiro recente mostra com clareza que o politicamente impossível vira possível quando a política institucional decide que é hora de virar a página e mudar a narrativa nacional. Mas aqui vai o alerta importante que a grande mídia tradicional também não te entrega com honestidade. O sistema estabelecido não vai assistir parado e passivo a isso acontecer. O que você vai ver daqui para frente é tentativa institucional de desidratar o texto legislativo, tentativa política de empurrar meio termo técnico para esvaziar simbolicamente a palavra anistia, tentativa estratégica de dividir a direita entre alívio parcial de pena e anistia total, e tentativa midiática de enquadrar qualquer pressão popular como ameaça institucional e golpismo. E é exatamente por isso que a rua importa tanto estrategicamente, porque rua organizada e massiva dá cobertura política real para deputado que quer votar a favor e não quer ser esmagado publicamente por narrativa hegemônica do establishment. Então, nesta noite, o recado político é um só e cristalino. A direita conservadora pode sim comemorar o avanço legislativo, mas não como quem acha que já está ganho e garantido, e sim como quem entende que a vitória final vem exclusivamente de pressão contínua, voto parlamentar contado e estratégia inteligente. Porque o que está se formando agora é um corredor político estreito, mas absolutamente real, lei mudando concretamente, revisão processual vindo na sequência e a pauta entrando no coração emocional de 2026. E agora eu termino este vídeo como tem que terminar, olhando diretamente no seu olho. Você sinceramente acredita que o Brasil vai assistir calado e passivo, ou você acha que a anistia vai virar o maior divisor de águas político antes das eleições de 2026, com presos políticos saindo em massa e o tabuleiro nacional sendo completamente reescrito? Quero saber sua opinião sincera. Você acha que Jair Bolsonaro pode voltar ao jogo eleitoral e até disputar de novo a presidência em 2026? Ou o sistema estabelecido vai dobrar a aposta institucional para impedir isso a qualquer custo? Escreve aqui embaixo nos comentários agora. Deixa o like, compartilha este vídeo e se inscreve no canal. Aqui é Pátria Sem Filtro. Informação sem filtro, sem medo
e sem submissão.